Aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, esse novo espaço aqui do canal para a gente aprofundar um pouco mais os temas a respeito de gestão de lojas, né? E o papo de hoje é o que fazer para a loja vender mais. O que a gente pode fazer, o que está sob nosso controle, que a gente pode agir e interferir no sentido de melhorar nossos resultados. Até porque essa é a finalidade 00 da loja, na verdade. A loja pode ter tudo muito legal, mas se não está vendendo, ela se torna inviável. Né? Ninguém suporta sustentar um negócio que não dê resultado. Por um tempo até vai, mas tudo tem limite. Enfim, então o nosso desafio como gestores, né, como líderes, como empreendedores, é fazer com que o negócio seja viável, né, que dê os resultados necessários para não só viabilizar, mas estimular, né, que a gente possa ter um negócio interessante, que nos remunere bem, que a gente tenha o reconhecimento do sucesso. Isso é fantástico. Não é? Também esse é um fator que pesa muito quando a gente se propõe a empreender. Não é? Eu sempre digo, não é só ganhar dinheiro. Não é? Tem muitos negócios ilícitos aí que também dá dinheiro, mas você não vai fazer. Não é? Então não é só para ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro e, dignamente, e ser reconhecido como um empresário de sucesso e tal. Enfim, esse é o nosso objetivo. Né? Gerar emprego, distribuir renda, enfim, participar de uma maneira proativa da sociedade, contribuindo enfim, onde todos ganham, não é verdade? E o grande desafio é esse, sempre foi esse, né? O que fazer para melhorar os resultados de vendas, o que fazer para vender mais e tal. Bom, eu sempre começo, quando a gente vai fazer essa reflexão, quando a gente vai analisar a respeito de vendas, eu gosto muito de usar a lógica. Eu acho que a lógica ela é fundamental para todo pensamento, não é verdade? Então, é interessante quais são... Aliás, eu digo assim, mais importante do que respostas são as perguntas. Né? Se eu fizer as perguntas certas, eu vou direcionar o meu pensamento para ir em busca das respostas adequadas para essas perguntas. Então, o segredo é a gente ter as perguntas corretas. Né? Então, eu sempre começo perguntando, ok, se eu for fazer essa reflexão sobre vendas, tá, eu preciso melhorar as vendas da minha loja. Quais são as variáveis que eu devo levantar primeiro, colocar meu foco para tentar equacionar esse problema e encontrar a solução? Basicamente, esse é um ponto que eu insisto muito, se você acompanha meus vídeos aqui no canal, você já deve ter ouvido muitas vezes eu falando sobre isso. São 3 variáveis básicas que impactam diretamente na venda, onde a gente começa por aí. Evidentemente que venda depende de todo um conjunto de fatores. A loja é um corpo, né? E como tal, as outras partes, diversas partes, interagem e interferem no resultado como um todo. Mas a gente precisa começar por algum lugar. Então, eu sempre começo por essas 3 questões básicas. Não é? Primeiro, o primeiro fundamento que eu preciso analisar é tráfego. Não é? A minha loja está conseguindo gerar tráfego? Não é? Eu estou conseguindo puxar clientes para dentro da loja? Primeiro, é esse aspecto que eu preciso focalizar. O segundo é a conversão desse tráfego. Não adianta eu colocar muita gente para dentro da loja se eu não estou conseguindo converter, se eu estou perdendo essas vendas. Não é verdade? E terceiro dessas vendas que eu estou realizando, quanto eu estou conseguindo vender? Então, basicamente, a gente começa analisando por aí. E é fundamental. Quer ver um exemplo prático? Esses dias uma gerente de uma loja de uma rede que eu atendo como consultoria, me fez o seguinte comentário: Melino, não sei o que fazer, o movimento está muito fraco, está muito ruim, caiu muito e tal. E eu fiz essa primeira pergunta para ela: como é que está a sua conversão? E ela parou assim, não sei. Não é? Eu digo, olha, a primeira coisa, o primeiro fundamento em administração é nada que você não monitore, que você não tenha indicadores, você não consegue gerenciar. Então, o primeiro passo eu preciso de indicador, eu preciso de monitoramento para que eu consiga tomar uma decisão a respeito disso. Eu vejo muito assim, a gente precisa fazer publicidade, a gente precisa investir nisso, precisa divulgar mais a loja e tal. E a primeira pergunta que eu faço não é respondida, não se tem esse dado.
Como é que você vai tomar uma decisão se você não tem esse monitoramento? Então, o primeiro passo, quando a gente vai olhar sobre vendas, quando eu estou olhando sobre as vendas da loja, é fazer esse questionamento. Como é que está o seu tráfego? E a lógica exige o quê? Medição. Eu preciso medir isso. De alguma maneira, eu preciso controlar isso. Eu preciso ter uma ferramenta para que eu saiba quantas pessoas estão entrando na minha loja. Não é? Até para tomar a decisão se é esse o meu problema, se eu preciso trabalhar na divulgação da loja, na alavancagem de tráfego para a minha loja. Não é? Vitrine, se é o caso de... Muitas vezes você vê que a rua é movimentada ou o shopping é movimentado, mas os clientes não estão entrando na loja. Ok, acabou o problema a partir do momento que eu identifico que é esse o problema. Porque aí eu vou trabalhar na solução, como é que está minha iluminação, como é que está minha porta de loja, minha vitrine, minha atração para puxar cliente para dentro da minha loja. Não é verdade? Então, mas eu só consigo tomar esse tipo de decisão se eu descobrir que esse é o problema. Eu costumo sempre dizer o seguinte, você só consegue dar o remédio certo se você descobre onde é que dói, qual é o problema. Senão, não adianta alguém chegar para você e dizer, eu estou com dor. Ok, onde? Não sei, eu não consigo saber onde é que dói. Você também não vai conseguir ajudar essa pessoa, mesmo que você seja um médico. Ora, eu preciso fazer um exame. Não é? Um médico faz isso. Quando a gente vai no médico, a primeira coisa que ele pede é um exame. Ele examina a gente e quando ele pede um exame, o que ele está fazendo? O que ele está promovendo? Não é? A identificação de indicadores para que, a partir daqueles indicadores, ele consiga fazer um diagnóstico. Ou seja, identificar qual é o problema para que ele possa indicar o tratamento mais adequado, né? Mais correto para resolver aquele problema. Então, quando a gente fala de loja, o primeiro fundamento é esse. Eu preciso analisar tráfego, conversão e ticket médio. Né? A partir do momento que eu começo a fazer esse monitoramento, eu começo a tomar as decisões mais adequadas. Então, vamos lá. É muito comum. Esse caso dessa gerente, por exemplo, a gente implantou o controle de tráfego na loja. Não é? Se você não conhece ainda, eu tenho no meu site, falandodeloja.com.br, eu tenho lá um sistema de controle de tráfego que eu forneço gratuitamente para quem se inscrever lá, se cadastrar, pode usar à vontade. Não é? Evidentemente que é uma ferramenta gratuita, com as limitações que ela possui, mas eu garanto absolutamente que ela consegue entregar o resultado que você precisa se você usar. Então, é uma alternativa. E existem outras alternativas no mercado, você pode buscar alternativas mais sofisticadas, evidentemente que são pagas, né? Mas o que eu digo é o seguinte, você precisa ter uma ferramenta. Então, uma das alternativas usa a minha. Ela está lá, eu fiz para isso mesmo, para, de alguma maneira, já fornecer um instrumento técnico para que você possa monitorar. Agora, é importante, e eu vou comentar um pouquinho mais à frente, se usar da maneira correta. Eu vejo muita gente que... eu tenho mais de 4.000 lojas que acessam e que usam, né, e muitas delas, às vezes, não conseguem tirar os resultados adequados por usar indevidamente. Então, daqui a pouco eu comento. Só para não perder essa linha de raciocínio, o que eu quero trazer é o seguinte, nesse caso especificamente dessa gerente que me questionou, né, que estava alegando que o movimento estava muito ruim, que as vendas caíram e tal, e a gente implantou o controle de tráfego através do meu sistema, a gente implantou as boletas de tráfego e tal, e ela começou a monitorar e ela descobriu que a taxa de conversão dela, ou seja, quantos clientes estavam comprando em função da quantidade que entrava na loja, estava abaixo de 40%, estava em torno de 32%. O que esse número estava contando? Que de cada 10 clientes que estavam entrando na loja, cerca em torno de 7 estavam saindo sem comprar. E aí eu perguntei para ela, isso com 2 semanas, em torno de 2 semanas medindo, a gente já apurou esse número, e ela mesma me disse, Hermelino, eu não tinha ideia disso. E quando eu devolvi a pergunta, então, você acha que realmente o teu problema é movimento? Não é? O teu problema não é movimento, o teu problema é aproveitamento. O que acontece aí? Como antes o movimento era muito maior, né, o desperdício também era grande, mas não se observava, porque as vendas acabavam ocorrendo. Não é? Se você tem 100 pessoas entrando na loja com uma taxa de conversão de 30%, você vai fazer 30 vendas. Só que se isso cai para 50 pessoas entrando na loja, 30% de 50 são 15. Não é? Você vai cair para 15 vendas.
Então, evidentemente, se entrando menos gente na loja, mantendo a mesma taxa de conversão, a quantidade de vendas caiu. Né? Então, ok, caiu o movimento? Caiu. Porém, só com esse indicador ficou perceptível que o grande problema da loja, com o movimento que ainda ela tinha, era a conversão. Com esse nível de conversão, ou seja, com essa quantidade de vendas perdidas, evidentemente que ela estaria desperdiçando esse movimento que a loja está tendo. Ela teria condições de ter um aproveitamento muito melhor se elevasse a taxa de conversão. Então, o primeiro fundamento eu preciso monitorar minha taxa de conversão para saber qual é o aproveitamento que eu tenho na minha... Eu vou ter aí várias informações. Primeiro, quantas pessoas entraram na minha loja. Segundo, a minha taxa de conversão desse movimento que está entrando, quanto eu estou convertendo. E mais importante do que o que eu estou convertendo, porque isso a gente controla, todo mundo tem o seu controle. Né? Ainda que você não tenha um sistema na sua loja, você tem o seu livro caixa, você tem algum controle, você sabe quanto vendeu no dia. Né? Agora, tem uma informação estratégica que você não tem. Quantas vendas você perdeu? Esse é o primeiro questionamento. Quantas vendas você perdeu? E o segundo questionamento, que é mais importante ainda do que esse, é por que você perdeu venda? Não é? Se você descobre... esse é o diagnóstico. Se você descobre onde está doendo, você vai providenciar um remédio adequado. Se você descobre por que está perdendo venda, não é? Isso sinaliza para você tomar as atitudes corretas, mais adequadas, para promover a solução disso e reduzir as perdas. O primeiro fundamento de crescimento é perder menos. Se eu perco menos venda, evidentemente, eu vou fechar mais vendas. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro fundamento. E veja bem, eu sei de lojas, conheço várias lojas, que mesmo sem sistema de controle de tráfego, elas têm uma noção de quantos clientes entraram na loja, contando pela vez. A absoluta maioria das lojas que tem o sistema de vez de atendimento. Né? E várias lojas eu sei que deixam prancheta, ou tem lá um papel de controle de vez, onde os vendedores, quando vai iniciar, quando vai abrir a loja, conforme eles vão chegando, eles já vão lá e anotam o nome da vez. E aí vão se organizar dessa maneira. Tanto que é comum, eu vejo muito as lojas que trabalham assim, gerente que questiona, quem está de último aí, quem é o último da fila, para ir no estoque buscar alguma coisa para ele, ou enfim, para ajudar alguma coisa ali, justamente para não prejudicar a pessoa que está na vez ali. Né? Então, a maioria das lojas trabalha assim. Então, só aquele relatório de controle de vez, se contar ali quantos atendimentos foram feitos, né, já se tem uma ideia de movimento, de quantas pessoas entraram na loja. Ele não é muito preciso, mas já é uma indicação. Quantas pessoas entraram, eu tiro meu relatório de vendas do dia e vendas fechadas em proporção à quantidade de pessoas que foram atendidas na minha loja, eu já tenho uma ideia de taxa de conversão. Isso vai nortear, inclusive, as ações de marketing. Porque se realmente minha taxa de conversão está excelente, o meu problema é que está entrando muito pouco, ok. Eu preciso trabalhar, então, na geração de tráfego da minha loja. Quais são os fundamentos de geração de tráfego? Vitrine, fazer alguma ação promocional de porta de loja, iluminação, loja escura, não vende. Não é? A gente sabe que a iluminação é proporcional ao movimento. Não é? Então eu preciso atrair bloqueios de visão, colocar atrações internas na loja, não fazer bloqueio de porta. Eu vejo muita loja onde o lojista, na intenção de querer colocar muita atração, na verdade, promove o efeito contrário. Por quê? Bloqueia a porta de loja. Ou então, aquela rodinha de vendedores na porta de loja, essa é a pior sensação que um cliente tem, né? Quando você passa na frente de uma loja que você vê uma rodinha de vendedores, a sensação que a gente tem se entrar é que vai ser atacado, né? Então, isso inibe, isso limita. Ou às vezes na porta mesmo, tem vendedores que ficam na porta bloqueando a entrada. Eu sempre digo, se você bloqueia a entrada, evidentemente que vai reduzir o tráfego na sua loja. Então é preciso estar atento a isso. Então começar por aí. E, além disso, quais as ações que você pode fazer para geração de tráfego? Hoje as mídias sociais, a gente sabe que existe muito recurso tecnológico que a gente pode fazer, não necessariamente que demandam grandes investimentos financeiros, até você chegar na publicidade mesmo, na mídia, não é verdade? Enfim, mas você só vai chegar a essa conclusão a partir do momento que você monitorar e identificar que o seu movimento está fraco. Não é? A sua conversão está ótima, mas o movimento está fraco. Tá, ok.
primeiro passo é monitorar, então, o meu tráfego, para saber quantos clientes estão entrando na minha loja, quantas vendas eu estou fechando, a partir daí eu descubro quantas vendas eu estou perdendo, quantas possibilidades de fechamento eu estou perdendo. A segunda informação estratégica, e aí você vai precisar de ferramenta, não é? Para isso, fique à vontade, se você... É só entrar no meu site e vou pedir para colocar o endereço aqui embaixo e se cadastrar e utilizar. Se você ainda não utiliza, você vai descobrir o poder quando você que você tem na mão quando você descobre por que está perdendo venda. Porque se você descobrir por que está perdendo venda, vai tomar as ações necessárias de correção. É simples. A lógica prepondera aí. Concorda comigo? Então, o primeiro eu descubro o meu tráfego e minha taxa de conversão. Se a taxa de conversão está por aí, 30%, 40%, você tem um enorme espaço de crescimento na mão com ações internas. Não é? Que é o melhor, a melhor solução que existe é aquela que está sob seu controle. Não é verdade? Então, eu sempre digo, o que é que está da porta para dentro que você pode agir, pode interferir. Você não consegue melhorar o mercado, você não consegue acabar com a crise, você não consegue fazer esfriar, não consegue fazer chover, parar de chover e etc. Isso não está sob o nosso controle. Mas as ações internas, layout, arrumação, vitrine, capacitação da equipe, descobrir os motivos de perda de venda e trabalhar na solução, isso tudo são ações internas que estão sob o controle da loja. E isso é importante. Eu preciso olhar e descobrir o que está sob meu controle para que eu possa agir, não é? Em busca da solução e passar a produzir os resultados que eu preciso. Então, o segundo passo é esse, descobrir por que eu perco venda. E aqui eu quero fazer um parênteses. É importante o seguinte... Qual que é o objetivo de um sistema de controle de tráfego? Eu tenho basicamente quatro objetivos. Primeiro, descobrir meu movimento, meu tráfego, quantas pessoas estão entrando na loja. Segundo, eu preciso descobrir minha taxa de conversão, não é? Dos clientes que estão entrando, porque quantos não estão comprando. Os que compram eu já tenho esse controle, mas eu preciso descobrir quantos não estão comprando. Terceiro, os motivos de perda de venda. Para quê? Para eu capacitar minha equipe ou tomar as providências necessárias. E por último, ticket médio, que é qual é o valor médio das vendas que eu fecho. Por quê? Ora, se eu estou fazendo 10 vendas de R$100, valor médio de R$100, eu vou vender 1.000. Se eu conseguir, por algum fator, que eu interfira na loja, que eu melhore na loja, eu consigo elevar meu ticket médio para 200, ou para 150, ou para 200, ou para 300, enfim, se eu consigo crescer meu ticket médio, evidentemente que com as mesmas 10 vendas que antes eu faria 10 vendas de 100, venderia 1.000. Se eu levar para 150, com essas mesmas 10 vendas eu vou vender 1.500, é óbvio. Então, um dos fatores para você crescer venda é melhorar ticket médio, né? É o aproveitamento da venda. Então, são dois aproveitamentos aqui diretamente interligados no resultado, que é conversão e ticket médio. Então, se eu olhar para isso e trabalhar na solução disso, com certeza você vai promover um crescimento de vendas, sem a menor sombra de dúvida. Concorda comigo? Ok, então vamos lá, vamos destrinchar isso. Isso está muito claro. Nos motivos de perda de venda, é importante a gente entender o seguinte, se o objetivo é eu identificar por que eu estou perdendo venda para promover correções, eu já deixo lá sugerido os principais motivos. Exemplo, então eu deixo lá no sistema, só olhando. O que é o só olhando? Só olhando é aquele cliente que entra na loja, que está fazendo pesquisa de preço, eu vou receber salário no começo do mês que vem, então eu estou dando uma olhadinha para vir buscar depois. Eu preciso falar com meu marido, eu preciso falar com a minha esposa, enfim. Eu vou ali no banco, depois eu volto, vou dar mais uma voltinha, essa é a primeira loja que eu estou entrando. Se você parar para pensar, há uma série de colocações que os clientes fazem, mas que, em síntese, todas essas colocações significam a mesma coisa. Significa que o cliente está olhando e não vai comprar agora. Concorda comigo? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você começar a abrir muitas possibilidades, primeiro vai promover uma confusão na cabeça dos vendedores na hora de anotar o motivo da perda da venda, não é? Porque, será que é isso, será que é aquilo e tal? Segundo que isso é indiferente, não faz muita diferença. O que importa para mim como gestor, quando eu quero identificar, é saber por que meu vendedor, por que a minha vendedora perdeu aquela venda. É como eu sempre digo, você está ali no salão de vendas, vê a vendedora está atendendo o cliente ali, o cliente saiu,
Você encosta nela e pergunta, por que não levou, por que não fechou? Ela vai apresentar o motivo, ele achou muito caro, diz que vai dar mais uma volta por aí e tal, que ele acha que encontra mais barato por aí. Então você perdeu a venda por causa de preço. O cliente achou muito caro o nosso produto. Então, o problema é preço. Né? Agora, as colocações, o cliente pode dizer de diversas maneiras. Ou então ele vai dizer assim, não, o cliente falou que é a primeira loja que está entrando, que ainda quer dar mais uma volta e tal. Então vai dar mais uma voltinha? Então ele está só olhando. Né? Ele entrou para dar uma pesquisada, dar uma conhecida o que você tem na loja, os preços, os modelos, as variedades que você tem, e ainda foi dar mais uma voltinha. Né? Portanto, o motivo é só olhando. Por que eu estou dizendo isso? É importante, num primeiro momento, a gente entender que eu preciso coletar os dados, descobrir por que eu estou perdendo venda. Uma terceira alternativa seria, não tem a mercadoria que o cliente procurou. Ok, e o que está me contando? Duas possibilidades. Não é? Uma primeira, será que a minha vendedora, o meu vendedor, sabe fazer a venda alternativa? O que é a venda alternativa? Muitos clientes chegam na loja influenciados, ou porque já usaram anteriormente, ou porque alguém recomendou, e chegam pedindo uma marca específica, um modelo específico. Porém, muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente tem ótimas alternativas na loja que, se o vendedor apresentar para o cliente, às vezes vai encantar muito mais. Quem que já nunca passou por essa experiência? De você entrar numa loja determinada a comprar alguma coisa e, de repente, o vendedor te apresenta uma alternativa muito mais interessante, ou mais econômica, ou que vai te agradar muito mais, e você acaba optando por aquilo e fala assim, puxa vida, muito obrigado, que legal que você me apresentou isso e tal. Não é? Quem que nunca passou por isso? Então, existe a possibilidade. Porém, o que a gente vê na maioria das lojas? Quando o cliente pede um produto que a loja não tem, o vendedor, eu estou em falta, puxa, sinto muito, nós não temos. Não é? Ou tem, mas acabou, né? Está em falta. Então, o que esse vendedor, essa vendedora está fazendo? Não sabe fazer o contorno dessa objeção, não sabe propor uma alternativa para o cliente, trazer o cliente, apresentar, falta técnica. Ou estão procurando determinados itens na loja que você deveria comprar e não está comprando, está perdendo venda por causa disso. Isso também acontece. Agora, eu preciso identificar isso. Então, muitas vezes, eu tenho essas duas possibilidades quando é falta de mercadoria. Ou porque a minha equipe não sabe propor uma alternativa, ou realmente eu não tinha alternativa na loja, estão procurando aquele produto que eu não estou comprando. Percebe? Então, se eu identificar, qual é a solução aqui? Eu identificando o problema, capacitar a equipe aqui no sentido de ensinar como é que você leva o cliente de maneira agradável, gentil, sem ser um vendedor chato, que fica pressionando, não é? Até porque os clientes não aceitam, o cliente vai embora. Quem tem um grande poder nessa relação é sempre o cliente diz tchau para você, vira as costas e vai embora. Você não tem como prender o cliente, não é verdade? Então é importante ter essa clareza. Ou eu vou identificar que se eu comprar esse produto, esses itens que estão procurando aqui, eu vou melhorar minhas vendas. Percebe o que eu estou dizendo? Então, é importantíssimo a gente monitorar e entender. Muitas vezes o vendedor perde venda porque, e eu já vi muito isso, só reserva. Por quê? Se você já fez meu curso de técnicas de vendas, eu sempre digo lá, como contornar a objeção? Antes de mais nada, eu preciso entender se a objeção, se a barreira, se o motivo da não compra que o cliente está colocando é verdadeiro ou é falsa. A absoluta maioria das vezes é falsa. Né? O cliente entra na loja, olha, toma tempo do vendedor, às vezes faz uma pergunta, o vendedor tem que ir lá no estoque olhar, ver se tem, se não tem, etc. e tal. Depois fica com vergonha de falar que não está convencido, ele diz assim, você pode reservar para mim? Eu volto mais tarde para buscar? Quantas vezes a gente faz isso? Né? E aí você vê o vendedor que reserva, porque não sabe contornar essa objeção e tentar fazer o fechamento. Não sabe levar para o fechamento de maneira agradável, sem ficar, leva, que muitas vezes a gente vê isso também, e não é... O cliente não vai comprar porque o vendedor quer vender. O cliente vai comprar se ele gostar, se ele quiser comprar. Não é verdade? Então é importante saber identificar onde é que estão os problemas para que eu possa capacitar minha equipe. Não é verdade? Então é fundamental, primeiro, eu monitorar meu tráfego, descobrir minha taxa de conversão, porque, veja bem, raciocina comigo, se você está com 40% de taxa de conversão, não é? Se você levar para 50%, veja bem, você continua perdendo metade do tráfego que está entrando, não convertendo. Porém, de 4 para 5 é 25% de crescimento. É 1/4 que você cresce de vendas. É um número expressivo.
Não é fácil você falar, bom, eu vou crescer 25% de um mês para o outro, ou em um determinado período. Concorda comigo? Mas se você monitorar, descobrir por que está perdendo venda e trabalhar a equipe nesse sentido, com um detalhe, e aí é mais importante ainda, você vai descobrir que as pessoas são diferentes, a equipe, cada um tem talentos e limitações. Então você vai perceber, quer um exemplo objetivo? Motivo só olhando. Né? Esse pacotão de alegações todas que a gente resume como só olhando. Existe o cliente que entra na loja só para olhar e não tem condições de vender? Existe. Né? A maioria dos vendedores dão até nomes pejorativos aí para caroço, não sei o quê, enfim e tal. Existe esse cliente? Existe. Em que situação? Muitas vezes o cliente não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, tem um nome sujo se você tem crediário, tá? Então não tem condições de abrir o crediário. Eu costumo brincar, eu digo assim, não tem cunhado para emprestar o cartão e tal. Enfim, ela vai olhar e você não vai conseguir fechar. Por quê? Porque ela não tem como comprar. Então, esse cliente existe? Fazendo um parênteses aqui ainda, né? Eu sempre pergunto para o vendedor, estava nu, estava descalço? Não, então ele compra também. Né? Mas naquele momento, não tinha como fechar essa venda. Beleza, ok, realmente isso acontece. Porém, qual é o percentual disso? É em torno de 10%, 12%, 13%, não passa disso. O que me conta o seguinte, de cada 10 clientes que entram na loja, 9, em torno de 8 a 9, tem potencial de fechamento. Poderia converter em venda. Então, veja bem, o que acaba acontecendo? Você, quando começa a monitorar por individualmente na equipe, por cada um na equipe, você vai perceber que tem vendedor com 30% só olhando. Não é? Só os clientes daquela vendedora que estão só olhando. Os demais você olha, está lá com 12, 15, 18% de motivo de perda de venda só olhando, e essa vendedora aqui está com 35% só olhando. Por quê? O que você vai identificar aqui? Quando o cliente coloca essa objeção, essa vendedora não sabe contornar essa objeção, ela não sabe o que fazer. Ela bota a mãozinha para trás, fica à vontade, qualquer coisa me procura. Não é? Porque ela não sabe trabalhar, como converter, né? Como trabalhar essa objeção para converter em venda. Percebe? Falta de mercadoria. Você vai perceber também isso, você vai ver que há desvios na curva. Né? Então, quando você coleta isso e põe para dentro do sistema, o que você vai identificar? Lembrando sempre o seguinte, procura ser o mais compacto possível e objetivo possível. Não é? Com que intenção? Eu preciso descobrir os principais motivos que eu estou perdendo venda para providenciar a solução. Falta de mercadoria. Você vai perceber que tem determinado vendedor que tem problema com isso. E eu vou ensinar, vou mostrar como é que eu trago um cliente de maneira agradável, como que eu isolo a principal objeção, descubro o motivo da perda da venda para converter mais, para tentar converter mais. É óbvio, é como eu estou dizendo, é óbvio que você não vai fechar 100%. Não existe 100% em vendas. Alguma perda sempre vai haver, é impossível você ter todos os produtos, ter sempre o melhor preço, o melhor tudo. A gente vai perder venda, é óbvio. A questão é o quanto que vai se perder. Concorda comigo? Se eu melhoro a minha conversão, minhas vendas vão crescer. E uma coisa que acontece, que é muito comum, quando a gente conversa com as equipes, você pergunta assim, quais são os principais motivos que você perde venda aqui? Eles vão falar, aqui eu tenho muito problema do cliente que diz que vai no banco e não volta mais. Eu vou ali no banco tirar o dinheiro e já volto e não volta mais. Sei lá, eles vão dizer os principais motivos. E aí eu sempre questiono assim, ok, e quando acontece isso, o que você faz? Eles deixam para pensar na hora. Eles não têm um trabalho técnico para como trabalhar essas objeções de maneira agradável, de maneira técnica, que possibilita uma performance de melhoria de fechamento. Compete a quem? Aos líderes, trabalhar, identificar e trabalhar esses motivos, ensinar a equipe, aqueles que têm dificuldades, e cada um tem dificuldades diferentes dos outros. Eu preciso identificar onde é que estão os desvios de curva para poder trabalhar na solução, capacitar a minha equipe. E a maior motivação de uma equipe é resultado. Equipe que está batendo meta, que está fechando venda, pega gás, pega pilha, quer mais. Não é? Por quê? Porque está tendo sucesso, está ganhando melhor, está recebendo elogios de cliente, está recebendo elogios do gerente e por aí afora. Então, é estratégico esse trabalho do líder. Inclusive,
O papo passado, eu vou pedir para deixar aqui o link, eu tratei exatamente disso, a influência do gestor nos resultados de uma loja. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro passo que a gente começa trabalhando para identificar tráfego, conversão e motivos de perda de venda para que eu possa objetivamente trabalhar com a minha equipe a melhoria de resultados. E por último, ticket médio. Esse é um outro fator que impacta diretamente nas minhas vendas. Como fazer para melhorar ticket médio? E aqui cabe alguns comentários. Primeiro, não adianta eu fazer reunião com a minha equipe e dizer, gente, nós precisamos vender mais. Gente, nossa conversão está muito baixa. Olha, nosso ticket médio está muito baixo. O PA está muito baixo. Não sei se você está familiarizado, né? PA é peças por atendimento, itens na venda, né? Quantos itens em média eu fecho. Então, eu vejo muito líder, muito gestor, muito gerente cobrando isso da equipe, fazendo reunião, batendo. Olha, nós precisamos melhorar nossas vendas estão muito baixas, às vezes até com ameaças, né? Cabeças vão rolar, os homens aí estão apertando, e a gente ouve esse tipo de coisa. Mas isso tudo é besteira. É a mesma coisa que chegar para um vendedor ou para uma vendedora e falar, você precisa melhorar seu ticket médio. Ela vai dizer assim, mas eu já tento. Né? Você precisa melhorar seu PA. Seu PA aqui está 2.1, você tem que pelo menos chegar a 2.5. Ela diz, mas eu já ofereço, eu já faço isso. Né? Na cabeça do vendedor é isso. Eu já tento. Né? Então, você pedir para tentar é incoerente, porque eu já tento fazer, eu já tento vender mais, eu já tento vender bastante. Percebe o que eu estou dizendo? Então é tolice você virar para uma equipe e dizer, você tem que vender mais, você tem que melhorar seu PA, você tem que melhorar seu ticket médio, você tem que melhorar sua taxa de conversão que está baixa. Dizer isso e nada é a mesma coisa. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer quando eu estou com uma equipe e detecto problemas dessa natureza? Eu preciso dizer como. O que você tem que fazer para melhorar o seu PA? O que é que você tem que fazer para melhorar o valor médio do item vendido? Né? Como é que eu descubro o valor médio do item vendido? Eu divido o ticket médio pelo PA e vou ter o valor do item médio vendido. Ora, se eu só vendo produtos baratos, evidentemente que eu vendo, somo, não dá nada. Meu ticket médio é baixo. Né? O valor médio das minhas vendas fechadas cai. Então eu tenho que remar muito mais para poder vender. Se eu melhorar, conseguir colocar itens de valor agregado mais alto, evidentemente que eu vou melhorar meu PA, né? O valor médio do item vendido e especialmente vou melhorar meu ticket médio. Né? Que com a mesma quantidade de vendas, se eu subo o ticket médio, é óbvio que as minhas vendas vão crescer muito. Eu tenho experiência em trabalho com a equipe onde você começa a monitorar, descobrir os motivos de perda de venda, trabalhar a capacitação da equipe no sentido de ensinar como contornar essas objeções, desde a abordagem, né? Tem que trabalhar todo o conjunto, todo o processo da venda. Como é que eu estou abordando meus clientes, como é que eu estou abrindo a venda, como é que eu estou fazendo um processo de sondagem para identificar, não é o que o cliente quer, mas por que ele quer, o que o cliente valoriza no produto. O cliente entra na loja e fala, eu quero ver calça. Por quê? É para o trabalho, é para o dia a dia, é uma ocasião especial, esse cliente valoriza status, valoriza caimento, corpo, valoriza economia, o que é que esse cliente tem na cabeça? Então, como é que eu vou destacar os valores que meu cliente reconhece como importantes no produto, se eu não sei o que ele está pensando? O mesmo produto pode ser vendido por motivos diferentes. Concorda comigo? Então, como é que eu vou argumentar? Qual é a minha linha de argumentação em cima dos itens que eu estou apresentando para o meu cliente? Se eu não sei fazer uma boa sondagem, uma sondagem de qualidade, e isso compete aos líderes capacitarem a equipe, não é? Descobrir isso, trabalhar, ensinar a fazer isso, e depois ver onde é que estão as dificuldades. Como que você descobre? Implantando um sistema de controle de tráfego, monitorando os motivos de perda de venda, você vai descobrir quantos clientes entram na loja, sua taxa de conversão, por que está perdendo venda, seu ticket médio você monitora ali. Não é? Então, mesmo que você não tenha sistema, se você trabalhar isso aí, é uma ferramenta poderosíssima. Quem entende e trabalha com foco em cima dessa ferramenta, eu já vi clientes, eu conheço loja que saiu de ticket médio de R$60 e quintuplicou, hoje está em R$300. Melhorando, por quê? Foi descobrindo as limitações da equipe, foi melhorando a taxa de conversão, foi readequando o mix, descobrindo itens que os clientes procuravam na loja, que ele trabalhava com itens só mais baratos e percebeu que ele poderia trazer mercadorias mais caras, que tinha cliente procurando isso. Com isso vai melhorar o quê? Vai melhorar ticket médio.
não é? Vai melhorar PA, porque se o cliente tem mais opções que se encanta na loja, existe a possibilidade dele pegar mais itens, levar mais itens. Se você melhora PA e o valor médio do item, o seu ticket médio explode, ele cresce muito. E é aquela velha história, se você faz 10 vendas de 60, você vai vender 600. Se você faz 10 vendas de 300, você vai vender 3.000, com os mesmos 10 clientes que fecharam, que compraram na loja. Concorda comigo? Então, agora, como é que você vai agir nesse sentido? Com o monitoramento, não é? É como eu falo, nada que você não meça, não tem como gerenciar, não tem como você administrar isso e tomar as providências necessárias. Então, eu estou insistindo bastante nesse ponto, porque essa é uma ferramenta poderosa, que bem trabalhada, se os gestores, especialmente os gestores de salão de vendas, entenderem que se eu descobrir que a melhoria de performance no fechamento, na conversão, vai fazer com que as minhas vendas cresçam, evidente, e o potencial percentual de crescimento é explosivo, é significativo, é grande. Eu tenho clientes hoje batendo lá em 65%, 70% de taxa de conversão. Agora, é importante ser bem implantado. Não é? É importante que a equipe compre a ideia, entenda isso, não como, mais uma coisa para eu fazer aqui dentro da loja. Eu tenho que vender isso para a equipe. Eu tenho que mostrar para a minha equipe o seguinte, você quer vender mais? Eu posso te ajudar a vender mais. Não é? Porque eu dependo do seu sucesso. Não tem como um gerente, não tem como um empresário ter sucesso se a sua equipe não está tendo sucesso. Então, todo o esforço, a minha equipe precisa ter sucesso. Eu preciso ter campeões aqui, porque assim eu vou ter o resultado que eu preciso. Então, eu preciso ajudar a minha equipe a atingir níveis de excelência, porque é dessa forma que o meu resultado é de excelência. Não é? Então, é um conjunto, todo o esforço é nesse sentido. Se a equipe entender isso, que é uma ferramenta que você está trazendo para ajudar a melhorar resultados, olha, tudo que eu quero é que me ajude, eu quero melhorar meus resultados. Não é? E aí, vou até fazer um comentário. O que eu recebo de comentários, se vocês olharem os meus vídeos aqui no canal, você vai ver o que tem de comentário assim, Hermelino, faz uma semana que eu estou trabalhando, eu entrei, eu estou perdido, não sei o que fazer, me ajuda. Eu recebo e-mails, recebo no Instagram lá, direct, o pessoal me ajuda, eu estou há pouco tempo, o que eu faço? O que essas pessoas estão me contando? Que o gerente delas simplesmente contratou e jogou no salão de vendas. A culpa é dela? Não é. A culpa é de quem contratou e não tomou as providências necessárias. Simplesmente analisou, essa pessoa eu acho que pode ter um perfil, e joga na loja. Né? Sem capacitar a pessoa, sem dar as instruções necessárias. Quais são as áreas de conhecimento que um vendedor precisa ter? Assim, no mínimo, precisa dominar. Técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja. Vendedor que não tem esse tipo de conhecimento, é óbvio que vai ter dificuldades. Não é? Então, eu preciso trabalhar com técnicas de vendas, eu preciso dar um curso, orientar. Outro alerta que eu quero fazer, se você for pesquisar no mercado hoje, tem 300 mil treinadores, cursos, etc., e a gente ouve de tudo. Você não pode abordar cliente falando, posso ajudar, isso está errado. Quando vai abordar, você tem que dizer, seja bem-vindo à nossa loja. Você tem que dizer o que traz a nossa loja hoje, e assim por diante. Né? Eu já tive caso de vendedor me procurar e falar assim, Hermelino, eu não consigo falar isso, meu supervisor fica aqui na loja tal, quando ele passa aqui, quando o cliente entra na loja, eu tenho que abordar, seja bem-vindo à loja tal. Né? Eu tenho uma dificuldade, eu me sinto falso, e não consigo falar dessa maneira, mas meu gerente quer que eu fale assim, porque é norma e tal, e aí eu já abordo limitado, o cliente às vezes ri, ou acha que está falando com um robozinho. Né? Então, veja bem, não é o que se fala que importa, é como fala. Né? Então, eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu comento sobre isso, mas é importante assim, eu digo, não é o posso ajudar. Pode, depende do jeito que você fala. Agora, tem gente que está encostado com a cara de quem está a um passo da morte, assim, posso ajudar? Está pedindo ajuda e não oferecendo ajuda. Então, não é o que você fala, é como você fala. Né? O importante é o cliente entender. Né? Todo cliente que entra numa loja que vê um vendedor lá dentro sabe que ele está lá para atender, é isso. Para isso que ele é pago, para me atender, quando eu entro na loja. Então, não tem mistério nisso. Agora, a maneira que se conduz isso é que vai fazer toda a diferença. Então, é preciso se ter um alinhamento, se ter um norte, uma metodologia implantada.
treinada para se desenvolver a cultura da loja, o padrão da loja, claro, respeitando as individualidades, os talentos. Eu comparo com música, quando você vai fazer um curso de música, você vai aprender lá a teoria musical, etc e tal, mas cada um tem as suas habilidades, os seus talentos, as suas individualidades, mas a regra é a regra. Concorda comigo? Então, é preciso entender isso. Então, eu preciso capacitar a minha equipe em técnicas de vendas. Eu preciso capacitar a minha equipe em conhecimento de produto. Se não conhece o produto, não vende. Mostra, quando muito mostra. E não é mostrar que vende, é demonstrar. Para isso tem que ter técnica, tem que ter habilidade, tem que conhecer os produtos, características, benefícios, vantagens. Tem que ter feito uma sondagem de qualidade para saber quais os aspectos que o cliente valoriza para destacar isso, como fazer isso de maneira elegante, de maneira cordial, agradável. Não é? Saber identificar o momento de fechamento, ter técnicas e recursos para fechamento de venda, saber identificar quais são as principais objeções que existem, como que eu contorno essas objeções quando elas aparecem, e não ter que pensar na hora o que eu falo quando o cliente levanta essa barreira. Percebe? Isso está sob controle do gestor. É interno. Não é? São ações internas que você pode tomar. Então, se você olhar dessa maneira, ter as ferramentas necessárias, né? Não adianta eu querer furar o asfalto e pegar uma colher. Não é uma ferramenta adequada. Por mais boa vontade que eu tenha, eu vou sangrar a mão, estragar a colher e o asfalto não vai furar. Eu não vou conseguir furar ali o concreto, o asfalto, a rua, com uma colher. Né? A colher não foi feita para furar asfalto, ela precisa tomar sopa e não para furar asfalto. Então, não é boa vontade sozinha que vai resolver o problema se você está com a ferramenta errada ou está sem ferramenta. Percebe? Então é importante isso. Entendendo isso, a gente vai conseguir transformar resultados da loja somente com com esse olhar e com esse conjunto de ferramentas que é muito simples. Sabe quanto custa isso para você se você usar, por exemplo, o meu sistema de controle de tráfego? Zero. Se você entrar lá e baixar meu e-book, também entrar lá no meu site e baixar o e-book, vamos falar de loja, lá eu amplio, aprofundo muito mais. Por quê? Porque, veja bem, eu me restringi, nós temos uma limitação de tempo aqui, eu não tenho como abordar todas as áreas que impactam na venda. Compras impactam na venda, planos de pagamento, para isso impacta o financeiro, tem toda uma gestão de loja que evidentemente impacta. Não é? Se eu endurecer algumas coisas, se eu reduzir minhas compras, enfim, vai impactar nas vendas. Então, eu me restringi hoje a só essas variáveis que com absoluta certeza eu tenho a experiência ao longo desses 30 anos aí de estrada que a gente tem, de ver empresas transformarem resultados focando nessas variáveis. Tráfego, conversão, ticket médio, trabalhar com a equipe e isso promove 25%, 30%, 40% de crescimento. Não é? Agora, você tem uma série de outros fundamentos para trabalhar também. Tanto, eu tenho o meu curso, não é? Se você entrar no meu site aí vai ver que eu tenho um curso chamado PAGL, Programa Avançado de Gestão de Lojas, onde aí sim a gente aprofunda. É importante entender como é que eu vou ter plano de pagamento adequado. Eu bato sempre no seguinte ponto, a diferença de vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um carro é a quantidade de parcelas. Como é que eu vou fazer caber no bolso do meu cliente? Então, eu tenho que ter plano de pagamento. Para ter plano de pagamento, isso impacta meu financeiro, isso impacta nas minhas compras, tem as minhas despesas fixas, variáveis. Tem uma série de fundamentos na gestão que precisam ser trabalhadas. Ok, mas é importante você começar por algum lugar, dar foco em alguma coisa. Então, a partir do momento que você dá foco, organizei aqui, promovi melhorias, meus resultados começam a aparecer, isso motiva meu time. Não é? A pior coisa do mundo é você sair para trabalhar, passar o dia todo e não conseguir os resultados, não bater suas metas. Não é verdade? Então, eu promovendo melhorias aqui, tem um caminhão de coisas para mexer, para mudar, para melhorar dentro da minha loja, que estão sob meu controle. Então, como melhorar os resultados da minha loja? Como melhorar as minhas vendas? E veja bem, vendas e resultados são duas palavras bem distintas e é importante a gente ter clareza sobre isso, porque alguns gerentes, alguns vendedores não têm essa noção, acham que é só vender mais. Não, é resultado. Né? Se eu fizer promoção de 50% e eu vou vender bastante, mas os resultados podem ser negativos. Não é? Se o custo for maior do que a venda, é melhor não vender, não é? Porque eu vou arrumar despesa. Percebe? Então, é vender bastante com resultados positivos, com resultados que realmente vão promover a melhoria e o crescimento.
Não é? Tanto que isso eu também trago para as equipes. Digo, gente, nós temos que trabalhar com uma empresa que prospera, que cresce, que tem recursos para poder pagar bem, para poder ter boas mercadorias, ter uma loja bonita, expandir, abrir filiais, ocupar espaços aí no mercado e criar oportunidades para que eu também possa crescer. Não é? A gente sabe que trabalhar no segmento de vendas, dificilmente alguém olha para a carreira de vendas como o sonho meu sonho é ser vendedor de loja. Você sabe que isso é difícil. Geralmente é uma atividade ou por falta de opção, eu não estudei, então eu vou trabalhar numa loja. Ou uma ocupação transitória. Eu estou fazendo faculdade, estou fazendo minha faculdade de radiologia, ou sei lá o quê, de fisioterapia, de engenharia, não importa o quê, de administração, então eu quero ser contabilista, mas até eu me formar eu preciso me sustentar, então eu vou lá no shopping, arrumar uma loja, vou trabalhar lá para conseguir me manter. Ok, mas não precisa ser medíocre. Não é porque eu não vejo isso como uma profissão que eu preciso. Não é? Então, eu posso entregar resultados de excelência e já me acostumar a ter um trabalho de alto nível, a ter resultados de excelência, a ganhar um bom dinheiro, a prosperar na minha vida, a almejar crescimento. Concorda comigo? Isso tudo está sob o nosso controle. Isso que é o mais importante. Então, a diferença entre o fracasso e o sucesso é a gestão. Muito, muito mais do que crise, do que outros fatores que às vezes a gente fica acreditando que são esses fatores que influenciam no sucesso. E não é gestão. Tanto que no mesmo espaço tem gente crescendo e tem gente fechando. Qual é a diferença? A crise? O espaço? Não, a administração. Concorda comigo? Enfim, esse é o tema que eu queria trazer, debater com você. Comenta aqui embaixo, não deixa de ver esse outro episódio aqui anterior. Não é? Se você ainda não é inscrito no canal, tem muita gente que se esquece de se inscrever. Se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda o canal a ganhar relevância. Beleza? Compartilha, não é? E comenta, é importantíssimo isso pra gente. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, a gente se vê por aí, um grande abraço.